3 anos. Olá, sou o São Lucena. Eu, Bruno Viana. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. E se? E aí, o seu e se da semana? Meu e se da semana? Vou começar com um padrão comigo, né? É, padrão de sempre. Como sempre. Bom, meu e se da semana, pensando aí, né, que agora voltou de novo a pandemia, a Covid, né? Sim. E pensando na época da pandemia. Como é que a gente estaria hoje se não houvesse a pandemia? Será que tinha mudado alguma coisa? Rapaz, eu sei que Agora, talvez a gente estaria um pouco melhor, presente. assim, né? Porque, principalmente na parte da faculdade, assim, nossa, né? Porque deu uma embaçada legal. É, bastante nas práticas Deu uma aí já enrolada. teria, atrasou bastante coisa aí. É. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, acho que estaria melhor. Um monte de coisa. Porque o dólar não estaria esse valor que tá por conta acho que por causa dessa crise toda aí que veio, que querendo ou não gerou uma Gerou uma crise mundial, querendo ou crise não. mundial. Mas, sei lá, bem. Acho que melhor. Pior que eu acho que seria difícil. Acho que melhor estaria. Mas. E o seu? O meu em si, você viu que desenterraram um vírus zumbi? Ah, eu vi lá na geleira, né? Você viu? Aham. Falei, tá, e a Vanessa, minha namorada, tá eu vendo muito The Walking Dead, eu fico vendo assim, aí eu vejo a notícia e eu falo, eita, já tô treinando já tô fazendo. Já tô fazendo vídeo de treinamento já. Eita, E você viu, né, que além desse também, pra quem não viu, a gente fez fizemos um podcast, eu fiz o tema sobre zumbis. Foi até de um amigo nosso um pessoal que me mandou, né, um assunto. Que aí depois que eu fiz, eu vi que todos os países assim estavam criando protocolos de invasão de zumbis. De zumbis e de invasão extraterrestre. foi, que você tinha abordado. Aí agora eles enterram mais esses vírus zumbis. Galera, comecem a afiar o facão e guardar feijão enlatado. Eu acho que a Baba vai errar a data, acho que não era 2022, é 2023 que vem aí também os extraterrestres. Ainda tem tempo, né? Um mês aí, né, que a gente tem. Um pouquinho mais de um mês. Um pouco menos já de um mês para 2023. Não, um pouco menos. Já estamos em dezembro. Já chegou dezembro já. Já chegou dezembro. Então, bora pra vinheta. Vinheta. E os temas agora, né? Meu tema, eu duvido tu saber, como sempre, porque eu peguei. Esse nem eu sabia, velho. Aí tá difícil. Esse nem eu sabia, eu vi assim um post de um. Eu não lembro de quem foi do YouTube, não sei se foi do canal Colecionador de Ossos ou Ju Cassini. Eu só vi o nome assim, eu fui ver lá procurar, aí aquele vídeo que se perde pra todo sempre, ninguém nunca mais assiste, ninguém nunca mais vê. Aí eu fui pesquisar, aí eu vi o tema, comecei a ler. Tema é gigante, mas eu fiz uma compiladinha ali, estudei bastante para trazer aqui para vocês, mas é bastante coisa assim. E já vou alertando de novo, como sempre, o alerta de gatilho, porque esse caso aí o meu é meio brutal, que a gente tem que até censurar para 18 anos, velho. Eita. Porque o que o cara fez não foi brincadeira. O meu não, eu continuei naquela pegada ali, União Soviética. Você gostou dessa área, né? Eu sou fã da geografia, mas eu peguei assim uma área ali que eu peguei ali mais ou menos, mas só uma parte dali, mas é um assunto bem diferente. Uhum. Peguei ali um pouquinho dali de uma historiazinha assim que foi acontecendo e tudo que desenvolveu até hoje. E aí, quer começar com o meu pra ir leve e depois a gente vai pro... Porque quem vai você primeiro, porque pelo menos o pessoal assiste até ali ao meio do episódio. Quem tiver um estômago mais fraco, dá uma... pra avisar uma audiência até a metade ali, tá né? metade ali. Bom, vamos lá. Eu pensei bastante quando eu tava estudando outro tema. Sim.
Eu vi bastante sobre ali o fim, ali mais ou menos o final da guerra, da Segunda Guerra Mundial e o início ali da Guerra Fria, que foi as bombas atômicas. Interessa esse tema. Só que eu não quero falar só sobre as bombas atômicas. Quero falar sobre acidentes radiológicos e todos os acontecimentos radiológicos. Assim, dar um compilado sobre tudo. Pra depois, mais futuramente, a gente ir falando separadamente sobre cada e tal, ao longo do... Você já assistiu a série falando acidentes nucleares de Chernobyl? A série? Já. Do HBO? Aham. Top demais, mano. Que série. Eu amo esses temas. Eu assisti uma vez com... Eu peguei um pedaço dele, da série ali, do meio pra final, assistindo com o meu irmão Hugo. Aí eu peguei e assisti de novo, sozinho, aí assisti do início ao fim, depois assisti de novo. Mano, os caras é insano, velho. Tanto que eu acho que o tema é teu, vai. Não, mas eu trago o tema pra gente ir debatendo sobre, né? Eu não lembro se era 17 pessoas só oficialmente que morreu, de acordo com eles. Milhares de pessoas morreram, mas oficialmente eu acho que é 17, 27. Eu acho que tem alguma coisa com 7, eu não sei. Você pode, não sei se você viu alguma coisa assim. Eu vi, mas primeiro eu queria começar pelo mais mais básico, assim, básico. No século retrasado. Vamos. Primeiro, que é quando a gente começa com o que é a radiação, né? Sim. A gente conhece, né? Muita gente conhece, que é a mãe da radiação, né? Que foi quem descobriu o primeiro, que foi o rádio, que é a Marie Curie. Sim. O pessoal conhece mais agora por conta da Netflix, né? Que fez Sim. Foi sério ou foi filme? Foi o filme. Foi filme, né? Foi o filme da Marie Curie. Ficou como top 1 ali um bom tempo ali, pelo menos. Sempre aparecia pra mim também. Sempre aparecia ali como top 1 um bom tempo ali da Netflix. A Netflix fez um filme ali bem... Pois é. Bem Aí, top ali dela. Sim. Aí tudo começa ali, quando ela descobre o rádio e tudo. Só que aí, vamos começar com o milagre do rádio. O que foi o milagre do rádio? Vendia até em Depois chiclete. Vendia até em chiclete. O milagre foi conhecido como o milagre do século, que era vendido em chiclete, como você disse, loção, sucos, pomada, vendido como remédio, maquiagem. Os caras descobriram um negócio brilhante, vamos colocar em tudo que possível. E até em tinta. Tinta também? Essa eu não sabia, mas chiclete, pomada, maquiagem, remédios também, acho que outros tipos de comida também, eu ouvi falar e vi os negócios que foram colocados na época, assim. Muito doido. Eu acho que foi até usado para clarear dente, se eu não me engano, em creme dental. Eu acho que isso, exato. Só que aí o que vem agora que eu vou falar mais sobre clareou até demais. Só que eu quero falar especificamente sobre a tinta que foi criada. Isso deve estar dando merda até hoje. Você deu várias merdinhas aí. O pessoal pinta lá e nem sabe. Porque estavam usando em tudo, aí o Seib Sokok, acho que é assim que se pronuncia, Sokok. Não, é isso só por isso. A gente é meio ruim em pronúncia, né? Então, é a moda do rádio, a época do rádio, quero usar, vou fabricar uma tinta. Fabricou a tinta de rádio, que hoje a gente vê aquelas luzes neon, mas não tem nada a ver hoje em dia. Mas digamos que foi a primeira tinta neon da história. Super e através saudável. disso, foi um dos primeiros, foi acidente assim, da história que a gente tem, que é conhecido hoje como Radium Girls. Não sei se você já ouviu falar, Mulheres do Rádio. Não, isso não. O que eram as Radium Girls? Basicamente, que eu não vou entrar especificamente em todos os temas, mas vou dar uma apanhada geral sobre 5 horas só de podcast. Porque o meu tema também, porque, em tudo. Porque isso aí depois eu quero ir falando tudo certo. Puxa cada casinha. Bem futuramente. Então, o que eram basicamente as Radium Girls? Que é conhecido, que eu acho que até a Netflix está para lançar um filme também sobre. Não sei. Então, antigamente existia uma empresa que ela fabricava relógios. Nesses relógios, tanto os ponteiros quanto os números, eles eram iluminados. E para serem iluminados, eles utilizavam essa tinta. Top. Ótima ideia. Só que quem trabalhava nessas empresas? Mulheres jovens. Porque era um trabalho muito delicado. Você pintar,
pintar os ponteiros e tal. Então, eram mulheres jovens que eram contratadas, basicamente de 15 a 22 anos, que foi a maioria contratada, para pintar. Idade bem fértil para dar merda. É. Lembrando que eram pintados com pincéis bem finos. Agora me responda, Bruno. O que acontece com o pincel quando você pinta demais com ele? Puta que lá merda, mano. Dá uma molhadinha na boca pra poder... Não, primeiro, quando você dá pinta aquela... demais, ele fica... Aquela estabanadinha nele. Aquela assim, estabanadinha. Tipo que meu cabelo assim, todo... E pra apontar os pincéis. Aquela lambidinha no negócio lá, aquele... Um pouquinho de saliva. Era isso que elas eram instruídas a fazer. Puta, mano. Eram instruídas a, quando o pincel gastava ali, né, que você ia. Sim. E era um trabalho muito fino, porque se você pegar as fotos que eu vou postar dos relógios, eram muito finos, eram muitos detalhezinhos que você tinha que fazer. E às vezes iam até aqueles segundos, aqueles pontinhos de segundo. Então tinha que ser bem fininho. Apontavam e pintavam. Nossa. Aí já dá pra ver a merda. Não, e o que eu acho bem legal o modo de falar assim é que tipo, descobriram um elemento novo, que era um elemento novo. Sabe o que ele faz? Não. Ah, ele brilha, vamos tacar em tudo, que é muito louco. Isso já teve algum outro elemento que foi muito utilizado, que eu vou dar uma pesquisada depois para trazer num próximo podcast. Mano, também foi utilizado em tudo, porque acho que até em roupas foi utilizado e também era radioativo. Sim. Mano, é muita loucura. Obviamente, o conhecimento que a gente tem hoje, eles não tinham na época. Principalmente era um elemento novo e tal, mas se ela já tinha descoberto toda a radiação que ali já era pós-descobrimento. Sim, então... mas é muita doideira. Tipo, alguém chega com um pó brilhante pra falar: ó, descobri agora, coloca aí na boca, vamos usar como um chiclete, vamos usar, colocar em várias coisas. Ah, vambora. Tipo, mas nem pergunta do que vem, da onde vem, o que pode ser, porque não tinham terminado todos os estudos ainda. Não. Literalmente ela descobriu e o pessoal, aí ela patenteou, né, se eu não estou enganado. Sim. Aí ela patenteou e ganhou o Nobel, tudo, aí ganhou uma grande divulgação, que descobriu, e o pessoal começou a utilizar em tudo. Sim. E literalmente foi isso. E na época era caro, então a maioria das pessoas que utilizavam mesmo eram pessoas nobres, sim. Assim que a gente conhece, né? Pessoas da burguesia, pessoas nobres que utilizavam muito antigamente. Então as que tiveram mais problemas também. Mas então, depois disso, com o tempo, claro, vem os problemas, né? Que a gente sabe que a radiação já causa. Os problemas de algumas delas começaram a perder os dentes. Os dentes foram caindo, os lábios rachando, entre outros. Algumas apareceram até caroços na língua e tudo, devido a isso. Sim, Só que com isso, várias reclamações, houve uma investigação na empresa. Aí contrataram um médico para cuidar dessas garotas. Isso, o relatório já tinha sido apontado, já tinha sido feito e escondido pela empresa. Fizeram relatório e tudo. Foi que contrataram um médico. Aí, geralmente, o médico dizia que elas não tinham nada, que era não sei o quê. É frescura. Não. Eles falavam que não tinha nada, que estava tudo perfeito com a saúde. E outros diziam que simplesmente as moças tinham aquela doença sexual, herpes. Herpes. Diziam que elas tinham herpes. Aí imagina, uma mulher naquela época, pior, jovem, ser diagnosticada com herpes. Aí suicídio social. Né? Suicídio social, porque, né, era muito mal vista naquela época. Sim. Porque a herpes em si, agora não, mas antigamente era conhecida como a doença das garotas de programa, né, das prostitutas. Então todas as prostitutas tinham a herpes em si, né? Sim. Então, aí isso era o que? Pega... A vitoriana que a gente conhece. Sim. Então, bem antigamente, quando era super conservador o mundo ainda. Então, tipo, qual que é o princípio de uma garota de programa? Ter vários parceiros. Essas garotas nessa época. Que ali, eu esqueci a década dela, acho que 40, 50. O quê? Da corrida. Eu não lembro a época que ela... Acho que é 30, 40. 30, 40, né? Então, tipo...
pô, lá atrás, eram bem conservadores, extremamente machistas não também. tinha nada de tecnologia, não tinha nada. Era nada de tecnologia e extremamente machistas também. Então, tipo, sofreram. Então, além da... Aí teve todo um processo, algumas ainda saíram pedindo indenização à empresa, umas pediram até indenização de 250 mil dólares. Que é muita grana. Que é muita grana. Porque hoje equivale a... Eu vi até o cara falando que equivale hoje a 4 milhões de reais. 4 milhões de dólares. Hoje com a população, ainda 4 milhões de dólares. Algumas até ganharam, mas antes disso, o médico que foi contratado, descobriram depois que o médico não era médico, era um toxicologista. E o que foi constatado, a análise que eles fizeram na empresa, a própria empresa fez a análise, já tinham descoberto que a tinta podia causar isso e tudo, mas esconderam embaixo dos panos. Puta. Aí deu toda a merda, não. Mas isso eu vou trazer tudo detalhado futuramente sobre esse acidente. E após isso, temos mais um acidente famoso aí, porque isso não era tão famoso porque esse eu não conhecia. Muita gente não conhece, ele é pouco famoso, tanto que agora acho que muita gente vai conhecer logo Onde quando a que Netflix. É da Europa. Europa? Essa empresa tinha em alguns países ali. Porque não, nesse caso um país aqui, específico, foi em vários. porque nesse aqui teve uma empresa específica que foi a mais famosa, eu não lembro o nome dela, mas teve várias empresas desses relógios. Por causa do... Mas teve essa que foi a mais específica, que foi quando as mulheres pediram e tudo. Provavelmente as maiores, né? Que Foi, mas tinham várias empresas ali na Europa que utilizavam. Aí vamos para um que é mais conhecido, né? Que a gente tem um ataque aí, que é Hiroshima e Nagasaki. Sim. Que conhecemos hoje, né? Que é ali, final da Segunda Guerra, ali já quase... Estados Unidos brincou de tacar bomba. Na verdade os Estados Unidos queriam dar um susto. E deu um puta susto, né? Deu um puta susto, porque o que contam assim, quer dizer, eu já sei há algum tempo, que na verdade não, a primeira bomba, né, que foi lançada em 6 de agosto de 1945 ali, né? Sim. Que era conhecida como Little Boy, ela não era para ser em Hiroshima. Ela era para ser uma cidade próxima de Hiroshima, que eu não lembro do nome agora, porque isso... Na verdade, essa história desde o ensino médio que eu lembro, mas eu me esqueci um pouco o nome da cidade. Mas é uma cidade que ela é conhecida por regiões montanhosas. Sim. Então, a bomba ir para ali, teria, claro, eles sabiam que iria ter mortes e tudo, só que por ser uma região montanhosa... Ia ser mais localizado. Ia ser mais localizado. Mas no dia, devido às condições climáticas, eles não conseguiram detonar a bomba lá e jogaram. Ih, passei. Foi na tem sorte. aquela ali, vai naquela. Foram na sorte. Tanto que o cara que solta a bomba, quando ele solta a bomba, ele solta e vai embora e depois lá longe lá ele olha, vê o cogumelo e ele fala: meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí fez merda, desgraça. Porque ali ninguém assim saberia, também saberia Porque fizeram testes antes. Dizem que a bomba de Hiroshima era mais fraca da que de Nagasaki. Sim. Só que em Nagasaki já estavam preparando, o estrago foi menor. Também morreu muita gente. Mas já sabiam ali que... Isso, mas de a diferença entre ninguém as duas, esperava. que a diferença entre as duas, elas não foram jogadas no mesmo dia, Sim, teve diferença de 3 dias. Isso. Diferença de 3 dias. A primeira, a Little Boy, que é conhecida, que levou o nome de Little Boy, ela era feita de 60 kg de urânio. Aquilo pra cacete. Eita. Aí nessa, que foi o primeiro ataque que aconteceu, ali perto, ali nas redondezas, um senhor chamado Elson Nomura foi um dos sobreviventes. Sabe por que ele foi sobrevivente? Por quê? Por sorte, ele trabalhava numa empresa, e nessa empresa ela tinha subsolo. Tinha coisas no subsolo. Sim. Ele teve que descer para resolver algumas coisas no subsolo. Na hora que ele desceu, acho que 10 minutos depois a bomba estourou. Ele só escutou o estrondo. Quando ele foi ver, já estava o caos instalado. Se eu escuto estrondo, eu vejo eu falo, daqui a pouco eu vou, velho. Deixa a poeira baixar. O estrago foi tão grande, que pessoas que estavam próximas ali à região simplesmente sumiram. Se desintegraram. Se Tanto que tem desintegraram. até as sombras,
Eu esqueci o nome da sombra. Sombras radiológicas. Sombra radiológica? Acho que é sombra radiológica, se eu não me engano, que Tem, fica da assim, pessoa. tipo, a sombra bateu e a pessoa literalmente foi pulverizada e as sombras ficou assim. Sim, ficou só as sombras das pessoas. A gente pode jogar também, né, no Instagram pra mostrar Sim, lá. tem várias imagens. É bem triste, assim, mas... Tanto, e o pessoal sabe a hora certinha do ataque só por conta que na hora que a bomba estourou, os relógios, os ponteiros se fundiram. Determinando a hora exata que aconteceu. Porque a bomba nuclear, ela, além de ser nuclear, além da explosão em si, ela tem a explosão, aí vem o calor, e depois do calor vem o impacto, depois do impacto vem o calor, depois que vem o calor, vem a radiação atrás. Então... porque vem o calor, vem tudo, aí tem ainda uma onda de choque, né, que eles falam. Onda de infravermelho. Aí, isso. Infravermelho. É a onda de choque, o calor e infravermelho. O infravermelho vem queimando todo mundo. Isso, a radiação. Tanto que tem até uma imagem bem famosa de uma criança correndo pelada, assim, queimando de dentro para fora, por conta da radiação. Até hoje, né, dizem que muitas pessoas, é uma área muito grande de desenvolvimento de câncer. Sim. Os descendentes das sobreviventes da bomba lá tem a ver. Hoje a gente falar, eu tô aqui no Brasil, tô em outro canto do país, do mundo, não tenho nada a ver. A gente ingere um pouco de radiação porque devido a bomba foi estourada, a atômica foi lançada, foi para todo o solo do planeta inteiro. Sim. Tanto que eu não lembro a data da criação de um vinho que ele foi feito exatamente. Eu acho que ele é de 29, como a bomba foi estourada em 45. Em 45 ali. Fizeram não sei o que, um vinho, tinha dois vinhos que eram R$1 que era de 29 e o outro que um cara falsificador fez. E passou em todos os testes iguais, as duas estavam iguais, dizendo que foi feito em 29. O único jeito de saber realmente se não era, qual que era o verdadeiro, é puxar e analisar um pouco do conteúdo do vinho. Por quê? O de 29 não ia ter nenhum traço de urânio e o outro ia ter. Porque foi feito depois de 45. Tudo feito depois de 45 tem um traço de radiação. Sabia dessa? Gente. É um ensinando o outro, que é curiosidades. Exato. E também outra coisa. Isso eu não cheguei a ver. Pode ser mais pra cima. Qual que é a maior gangue do Japão? Qual a gangue do Japão? Não sei. Agora eu esqueci o nome. Fugiu, tava aqui. Que eles usam dragão. Acho que eu já ouvi falar, mas não lembro o nome. Fugiu, eu tava pensando nele agora aqui. Yakuza. Lembrei, Yakuza. Yakuza, ela ficou muito mais forte depois da bomba de Hiroshima. Porque a única organização que ajudou todas as crianças, inicialmente foi o primeiro a chegar, foi Yakuza. Yakuza, tanto que tem até um documentário que eu assisti, Os Órfãos da Yakuza. Um negócio assim, que tipo, chegou, os pais tinham tudo morrido e a Yakuza foi adotando todos o início. A organização cresceu e até hoje é conhecido uma das gangues mais famosas, assim. Hoje em dia é difícil. Podemos trazer esse assunto depois para falar mais sobre também. Eu acho que o documentário tinha umas 3-4 horas, assim. É vários episódios, né? Mas é muito, muito interessante. A gente já pode ser um possível tema futuramente. Que o pessoal fala, que chega até falando que o efeito da bomba não foi somente físico, foi social também. E o mundo todo sofre com isso. E aí mostra a Yakuza. Caramba! Bem legal. Legal o modo de dizer, né? Sim, dá uma história, assim, né? Não é legal tacar bomba em ninguém. Pelo amor de Deus. Não, sai daqui, ó. Principalmente cheio de urânio. Pois aí o pessoal já estava preparado mais ou menos ali, né? Que foi quando, 3 dias depois, foi a segunda. Conhecida como Fat Man. Ela já era diferente, porque ela contia 6 kg de urânio, ou de plutônio, não 60 kg de urânio. Aí essa é a diferença. Era uma bomba totalmente diferente. E
essa já foi jogada no local que já foi escolhido antes mesmo, que era Nagasaki, porque ela tem essa região montanhosa. Sim. Tanto que ela, quando ela foi jogada, claro, atingiu menos gente que a primeira, até pela evacuação, o pessoal que já estava preparado. E ela, em vez de ela se espalhar, ela foi para cima. Porque as montanhas jogam pra cima, né? Isso foi bom e ruim, porque quando jogou para cima foi mais fácil de dissipar para os lados. Sim. Mas em questão de morte, ela foi menor ali. Foi menor e mais forte também, só que já Sim. Gato escaldado, né? Já estavam preparados. Eu não sei, se eu não me engano, acho que essa segunda ela tinha o poder de 150 mil. Não sei se era 150 mil toneladas de dinamite. Uma coisa assim. Megatones lá que eles falam. Só que eu vi que ela tinha, acho que era 150 mil, equivalente a 150 mil toneladas de dinamite. O poder explosivo dela. É bomba pra cacete. Nossa senhora. Aí, né? Claro, teve os problemas e tudo. Porque pra quem não sabe, só dar uma breve introdução assim, pra quem não sabe como a radiação funciona assim, no caso, no corpo humano. Que a radiação, mesmo se você não estiver ali no centro da bomba, você estiver distante, você pode ser atingido, né? Porque é o que a gente conhece como radiação ionizante. Que é aquela radiação capaz de penetrar seu corpo, penetrar a célula e ir lá no DNA. Isso, ela mexe diretamente na estrutura do DNA. Ela molecular. Rompe ou modifica a estrutura molecular ali a nível... Isso impossibilita que a gente sintetize proteínas, que é o principal e tudo. Ou produzem outros tipos de proteína que acaba piorando e causando a tumoração. As tumorações, todas as outras coisas. E porque o mais comum é que ela cause morte celular. Sim. E o que a gente conhece como insuficiência... Não é insuficiência radiológica, não. É uma coisa assim. Não, essa não tem como te ajudar. Mas tem uma doença que é insuficiência radiológica. Radiológica? Eu acho que é insuficiência radiológica que tanto o pessoal de Chernobyl sofreu ali. Os bombeiros depois que chegou no acidente de Chernobyl. Essa eu não sei, essa eu não... Eles sofreram um tipo de insuficiência radiológica. Uma coisa assim, radiológica não, é pelo rádio ali, pela... Foi uma coisa assim que eles sofreram, que é conhecido. Não sabia. Que os principais sintomas, assim, de início que eles têm é muita dor de cabeça, vômito, desidratação e confusão mental. Eu ia falar, a principal coisa acho que deve ser vômito, náuseas, essas coisas assim, porque vômito, todos náusea, falam confusão mental. Que aí, isso eu já vou falar mais sobre. Como eu falei, eu vou fazer mais um apanhado geral sobre o tema. Sim. Falando também sobre radiação, que é um dos temas que eu quero abordar. Você viu um cara que foi atingido por uma radiação mortal, só metade do rosto? Eu vi, tu que mostrou. Bem legal, é um dos temas que eu vou abordar, ou você. Foi esse cara. Que, tipo, era pra ser uma radiação letal, mas ele só atingiu a metade do rosto naquele acelerador de partículas. Eu queria perguntar, ele colocou a cabeça assim, e a aí partícula passou e ele não sentiu nada. Tanto que envelhece só um lado do rosto, né? O outro lado não. Bem legal. Outro caso pra gente trazer também. Sim. O acelerador de partícula em si é um caso que também... Sim, não sei se tá na tua lista, mas tá na minha. Porque eu quero muito falar. Tá. Não, na minha não tá não. Então nem coloca. Não, então não vai nem tá. Nem coloca, porque você colocar, vai dar os dois falando. Não. Na minha lista tem outros temas aí também, mas esse ainda não. Ok. Aí vamos, partindo desse, temos outro grande acontecimento radiológico, que conhecemos como Chernobyl. Esse é um dos maiores, o mais famoso. Esse daí, quem não conhecer... Ele pode mandar na cara, porque a pessoa não existiu na vida. Não tá agressivos assim, só manda estudar, porque... Manda estudar. É desconhecido de tudo. Não, porque a pessoa não conhecia Chernobyl. Porque até no TikTok, velho, você consegue aprender um pouco sobre Chernobyl, velho. Né? E não tem nada a ver com aquele boy Chernobyl, tá? O que é isso? Boy tóxico que o pessoal tá falando aí no TikTok. Nem sabia disso. Diz que existe o boy Chernobyl, que é o boy tóxico. É cada coisa. Mas não tem nada a ver. Nada a ver. Bom, em 1970, depois de 1945 aí, né? Após o que, 25 anos? 25 anos.
A matemática aqui já tá bugando. Após 25 anos, todo aquele clima ainda sobre... Muita gente ainda com dúvida, né? Porque após o ataque nuclear, as pessoas querem construir uma usina nuclear. Aí temos em... Até hoje em dia eles constroem, né? E é sempre uma luta lá, o pessoal da ambientação não vai construir, o pessoal do Cash Money vai construir essa porra, some daí. E o Cash Money ganha. Mas então aí, em 1970 a gente tem a criação de uma das primeiras usinas comerciais, usinas nucleares comerciais do mundo. Porque antes dela existiam 8. Só que as 8 que foram construídas, tudo foi para estudo. Nenhuma foi a nível assim para abastecer uma cidade, um país. Não sabia não. Sério, foi. Ela foi conhecida como a nona E ela usina Chernobyl tinha sido a primeira ali, tipo, construída. Não, ela foi a nona, só que a primeira comercial. Legal. Ela foi conhecida como a usina Vladimir Slavlander, que a gente conhece, né, como usina de Chernobyl. Popularmente conhecida como usina de Chernobyl. Ali, né, ela foi criada ali na cidade de Pripyat, ali, antes dela não existia nada ali na região, tudo foi criado em questão dela. Foi criada a usina e uma cidade para atender a usina. Só que essa cidade não é que nem acontece de, alguma coisa militar aconteceu, uma cidade militar, não, ali foi uma cidade mesmo, tinha civis, militares, tinha escolas, tinha tudo. Foi toda uma cidade criada para atender somente a usina. Sim, tanto que é muito bizarro depois que acontece, né? Pega as crianças, fazem desfile, radiação comendo solta. Mas depois da construção, temos ali a construção de Chernobyl. Agora, uma das coisas que foram usadas na época, por ser muito barato, porque na época já haviam estudos e tudo, o reator foi utilizado um tipo de reator RBMK, que era um dos reatores mais baratos na época. Constrói toda uma cidade, constrói uma puta usina para abastecer meio mundo, a metade ali do país. Da Europa ali, o pessoal. Só lembrando que hoje, né, a gente conhece a usina assim, como parte da Ucrânia, né? Sim. Mas na época ainda ali era toda a região soviética. Então tudo ali, a Ucrânia e outros países ali perto, era tudo da União Soviética. A gente conhecia como isso. Então ela foi criada pela União Soviética. Então... Acho que isso explica alguma coisa. Não falei mal, desculpa. Vamos. Ali ela foi construída ainda... Ali a gente ainda em meio à Guerra Fria. Aí tá. Mediante aí, você escolhe um reator RBMK. Tá. Agora, sabe por que foi escolhido esse reator? Não. Eu também saber o motivo. Então, porque esse reator, ele utilizava, claro, a usina nuclear utilizava urânio, só que esse reator ele era capaz de dar como subproduto polônio não, qual é aquele? Não é polônio não, é plutônio. Polônio. Não, mas tem o polônio também. Tem, mas não, eu fiquei olhando. Era o polônio e ele... Plutônio. Era plutônio. Subproduto com plutônio. E ele também tinha um subproduto que era o xenônio. Esse você guarde muito bem. Xenônio. Chernobyl, xenônio. Guardem aí. Ó. Época de estudo de prova, o cérebro tá assim, ó. Tudo fazendo interrogações. Aí eu vou dar um breve o que aconteceu ali, né? Bom, para lembrar, a usina ela necessitava por hora, ela necessitava de 28 milhões de litros de água por hora para poder resfriar. Sim. Porque como é que funciona ali mais ou menos a usina? Basicamente, quebrado o urânio ali, ele aquece e nele ele aquece uma água que passa por uma tubulação. A água não entra em contato direto com o urânio. O urânio passa por fora e a água passa por uma tubulação gigante. Nisso que esquenta a água, vira vapor, gira a turbina, gerando energia. A energia ali. Princípio básico. É que nem como se fosse uma usina hidrelétrica. A água gira ali Só que faz menos água do que a hidrelétrica e gera mais energia com menos... porque você tem uma capacidade energética muito maior. Tá. Lembrando que
eles queriam usar o subproduto também, que eles utilizaram esse reator, porque esse subproduto eles queriam utilizar para a pesquisa nuclear. Certo. Como ali ainda clima de Guerra Fria, eles queriam pegar esse subproduto e fazer a bomba, fazer ali os armamentos militares. Sim. Nessa base. Caso acontecesse algo maior, se a guerra passasse daquilo, né? Certo. Eles queriam utilizar. Tá. Aí, um certo dia, ali, acho que o povo não tinha o que fazer, decidiram fazer o que? Um teste. Na usina. Sempre. Para testar a potência e tal. Lembrando que a usina ela tinha alguns protocolos de segurança. Que foi totalmente ignorado. Todos. Só que um dos protocolos de segurança, sim, era caso falhasse, porque É um protocolo que gera outro protocolo, que gera outro protocolo e outro protocolo. Foi uma queda ali que quebrou um e foi todos. Que ele só olhava e falava, foda-se. Porque assim, a pessoa foi muito inteligente que fez a usina, porque para ela funcionar ela precisava da própria energia. É verdade, isso. Senão. Tanto que um dos motivos da China Satélite não iam para lá, senão eles iam ficar sem energia e não iam ter como retomar. Pois é. Porque para ela funcionar, ela precisava, ela própria se mantinha. Exato. Ela não tinha nada, ela tinha uma coisa só a mais que mantinha. Porque ela, tipo assim, ela para puxar a água, para fazer tudo, ela usava a própria energia. E uma disso que é utilizada, a própria energia era utilizada para fazer o resfriamento do reator. Só que eles tinham um protocolo de segurança. Eles tinham bombas que eram movidas pelo gerador a diesel. Só que o problema é que esse gerador ele podia demorar até 2 minutos para ligar e puxar toda a água, só que ele não puxava toda a água necessária. E era um protocolo de segurança. Top. Tá. Aí um certo dia vamos fazer um teste aqui para ver como é que se comporta e tal. Aí pegam e abaixam a capacidade da usina para 50%. Isso foi numa noite. Não, na verdade foi durante o dia que eles abaixaram para 50%. Quando foi chegando à noite, eles abaixaram já a capacidade para 30%. Isso era para fazer todo um protocolo ali para ver se era capaz de gerar energia mesmo com pouca potência da usina, utilizando pouco, mas gerando bastante. Tá, aí foi quando um dos comandantes lá ligou, falou, não, volta a uma capacidade mais ou menos ali, porque a gente precisa, porque tá chegando a noite e a gente vai precisar de mais energia, tá, e volta pros 50, tá bom. Isso já chegando à noite, já muda o turno, o pessoal da noite. Lógico, né, à noite, todo mundo acende a luz. Todo mundo acende a luz, você utiliza muito mais, todo mundo chega do trabalho, vai tomar um banho, vai cozinhar alguma coisa assim, precisa de energia. Tá. Me perdi. Brincadeira. Tá, aí veio o turno da noite. O turno da noite, lembrando que eles só eram ali mais ou menos para manter. Eles não eram tão destruídos igual o turno da manhã, o turno do dia. Tá, vem o turno da noite, não, mantém. Tá, vem o turno do dia, muda novamente o turno. Aí o turno do dia decide o quê? Voltar ao teste. Aí volta o teste. Só que aí não deu para fazer totalmente o teste ali durante o dia. Eles conseguem voltar para 30, mas aí o teste precisa ser feito novamente pela equipe da noite. A equipe da noite, nem todo mundo é instruído. E nisso... Só estagiário. Basicamente ali, né? Porque durante o dia é o pessoal mais assim, que conhece toda a usina e tal, e a noite é mais ou menos ali para manter. Os estagiários. Só para manter ali funcionando. A merda toda do mundo é o estagiário. Aí nessa... Brincadeira. Você foi um estagiário me xingando. Será que tem algum estagiário que nos assiste? Tem tempo? Boa pergunta, né? Então, estagiário, comenta aí. Deve estar assistindo durante o emprego aí. Ele comenta, vai pôr no seu... Então vamos lá. E nisso, o turno da noite, aparece o chefe, o Alexander Akimov. Alexander Akimov. Que é o chefe responsável pelo turno da noite. E nisso, claro, o turno da noite era composto pelo chefe, o engenheiro, não muito igual o do turno da manhã, mas tinha um engenheiro ali. O estagiário. E tinha outros, tá? Aí o que decidem? Vamos continuar no teste. Abaixam mais a capacidade.
Nisso, a usina que era capaz de puxar a água para resfriar, nisso a capacidade de água diminui. Sim. Aí o engenheiro vai lá e tenta, não, vamos parar com o teste porque não vai dar bom. Aí tem uma briga ali com o Kimove e tal, a Kimove, mas como a Kimove era o chefe, estava acima, não teve o que fazer, continuar no teste. E nisso começa a depositar xenônio. O xenônio não é capaz de... ele é acumulado ali. E o xenônio, ele era... Desculpa, a água ali que era utilizada, ela era utilizada para captar um pouco desse xenônio. Sim. Ela ajudava a diminuir a concentração de xenônio. E também a gente tinha algumas barras de grafite que funcionavam também. Sim. Só que eles achavam que essas barras de grafite iam ser capazes de absorver tudo sem a água. Uhum. Ali temos a diminuição da água e tudo. Nisso, um dos funcionários vai lá e observa que as tampas já começam a se mexer. Esse daí não sobrou nenhum pó da unha pra... Detalhe, a tampa tinha tampa que era de 350 a 400 kg. Cada tampona daqueles negócios assim. Ah, foi a primeira a descobrir que eu vou botar a foto aí pro pessoal ver, que é umas tampazonas assim. Na série mostra bem as tampas começando por lá, e ele entra em desespero e de repente... Aí ele ainda tentou avisar... Não contar até hoje o corpo. Não, ele acho que não tem nem o que procurar, não tem nem o que procurar. Aí foi quando veio a explosão, porque a usina não tinha capacidade de se resfriar, entrou num sistema crítico, ele não tinha... Todos os protocolos foram quebrados. O protocolo... Ignorados, né? Ignorados. Ignorados totalmente. Botão. É tipo o que é do Big Bang Theory lá, a Penny. Nossa, a luz do motor tá ligada. É porque seu motor tá falando, não, o carro quebrou. Mas o que aconteceu? A luz do motor? Não, a luz do motor tá bem, o que quebrou foi o motor. Tipo isso. Tá lá, então esquece. Mas tentaram desligar todo o sistema, mas já era tarde demais. Quando tentaram quando foram desligar, já não tinha mais como. Já tinha todo, ele já... Entrou na parte crítica e já entrou já na parte crítica. O xenônio já estava ali, que foi um dos principais, que ajudou nessa explosão. Aí quando foi por volta, acho que de 2 da manhã, teve a explosão do reator 4. Aí temos ali toda o incêndio e tudo que foi... As barbaridades depois. As barbaridades depois que temos, que ainda podemos falar mais, porque isso aqui é a história mais breve, assim, né, que eu tô contando. Porque se você for pegar detalhadamente, tem muita coisa. Então, foi 8 episódios? 8? Acho que foram 8. 8 episódios, né, da série. Não lembro, gente, foi tão bom. Eu também, mas eu assisti tão rápido. Eu fui assim, eu maratonei. Eu também, eu não lembro, faz um tempo, na verdade. Foi na época lá que lançou. Eu não assisti. Eu vi depois mais uma outra vez, mas foi logo, acho que nem um mês depois, eu não lembro. Eu fui um pouquinho ali depois que foi lançou. Foi 8 episódios. Cada um tinha o quê? 1h e 10 mais ou menos, né? Uma hora e 10. Pra contar tudo detalhadamente, eu peguei no mínimo ali umas 8 horas. Eu peguei de manhã e fiquei assim, acho que eu fui até a noite ali, mais ou menos umas 8, 9 horas ali, gente. 8, 9 horas ali. Mas é uma série muito boa, eu gostei. Muito boa, super indicada. É porque eu gosto bastante desse tema mesmo. E pra quem gosta desse tipo de tema, assim, inclusive quem gosta muito desses temas assim, que a gente traz aqui, compartilha, né? Lembrei aqui, ó, achei. Síndrome da radiação, sabia? Não tinha nada. Síndrome da radiação. Bom, porque depois que aconteceu o incêndio, o pessoal, os locais que a gente estava perto, começou a ligar para bombeiros. Chegam os primeiros bombeiros no local. Não sabia o que se tratava, desconhecia totalmente o que estava acontecendo ali. Sem roupa de proteção nenhuma. Foram tentar apagar o incêndio. Obviamente, a gente hoje sabe que não é capaz de apagar um incêndio radiológico, né? Sim. É impossível, com água. Tá. Tem que ser com outros produtos que... foram utilizados alguns ali posteriormente, que eles utilizavam areia e bório. Foi bório? Foi bório. Bário. Bário. O que é bório? Eu confundo isso. Bório. É bário. Depende de onde tu tiver. Depende da língua, gente. Português e espanhol. Que aí utilizaram bário ali e tal, mas mesmo assim ainda não foi muito suficiente, fizeram todo o sarcófago, né? Sim. E ali, né, pra nós que é da área assim da medicina, teve a síndrome da radiação. Foi conhecida ali com os primeiros bombeiros que tentaram apagar o incêndio e tal. E em questão de minutos começaram a ter os primeiros sinais da síndrome. Sim.
Tanto que aqui tem uma foto bem famosa do pé de elefante, né? Que eles falam, o cara que tá, acho que é um bombeiro, né? Que tava mexendo, morreu em poucas horas depois. E algumas horas depois, o cara que tirou a foto do bombeiro no pé morreu. Sim. Que a radiação era muito alta. Então ali literalmente foi degradando tudo, né? Tipo, literalmente morreram de dentro pra fora molecularmente falando. E foram para o hospital e tudo. Apesar do hospital estar ali, mas ele não foi capaz de socorrer todo mundo. Alguns foram levados para os hospitais de fora e tal. Foi horas ou foi dias depois? Agora não bateu. Foram 2 dias depois. 2 dias depois. Não, foi o que? Evacuados? Não, os bombeiros. Foi horas? Os bombeiros foi horas. Foi horas, foi né? horas. Tá certo. Ainda era de madrugada quando eles chegaram lá, ainda estava escuro. Aí, acho que foram 2 minutos depois, assim, ou mais tardar, começaram já a ter os primeiros sinais da síndrome, que foi vômitos, náuseas, mareos, Aí, quando foram para o hospital, começaram a ter confusão mental. 2 dias depois se estabilizaram, achavam que iam melhorar, mas possivelmente voltaram a um quadro crítico e morreram. Bom, basicamente é isso aí, para finalizar Não, basicamente isso desse aqui. Tem mais aí? Tem só mais um aí, mais um tema só. Eu acho que eu sei qual que é, um brasileiro. Mas vamos só encerrar esse aqui, né, para encerrar assim, porque posteriormente eu vou falar sobre ele. Se tivesse esse brasileiro, eu ia brigar contigo. Porque, né, tentaram ali tampar, né, com, que nem eu falei, com areia e bório. E logo, posteriormente, fizeram, né, o sarcófago. Sim. Ali para tampar, mas até hoje ali o nível de radiação é muito alto. Tanto que não mora ninguém ali. Acho que tem próximo. Não sei se é. Teve uns vídeos especulativos que dizem que tinha gente morando lá, mas mas os cientistas dizem que é muita radiação para poder viver lá também. Recentemente acho que viram os animais e tudo ali. Tanto que eles descobriram uma bactéria lá dentro, uma bactéria comum, eu não sei o nome, eu não sei se é uma bactéria intestinal, eu acho, que encontraram lá. E essa bactéria está comendo a radiação. Isso é bom. Você sabia dessa? Não, dessa não. Eu não lembro o nome da bactéria. Faz tempo que eu vi isso. Essa bactéria, ela sofreu uma transmutação e ela está se alimentando da radiação. Caramba. Acho que é um negócio meio azulado, assim, porque encontraram na parede. Tinha que ser azulado, né? Só falta brilhar no escuro. Estavam nas paredes daquelas torres lá, daquelas turbinas lá, aqueles cano lá de resfriamento. Sim. Estavam na parede e eles foram ver o que era. Pegaram uma amostra para levar. Aí descobriram que elas estavam se alimentando da radiação. Elas estão crescendo porque não tem o que comer ali. Então aí se transmutaram. Pode ser até o que eles possam utilizar para acabar com a futuramente. Mas é bem legal. Esse... Agora descobriram também uma bactéria, uma minhoca, né, que come plástico. Não é tipo um verme, né? Sei lá. É um vermezinho que come plástico. É legal. A ciência está evoluindo. Tá evoluindo sempre. Mas se eu for pegar aqui, tem muita coisa pra falar. Coisa pra eu tenho que me segurar, porque tem tantas histórias pós isso ainda, né? Porque tem o pessoal ainda que se arriscou para não ocorrer outro incidente lá mesmo. Sim. Que falam que morreu, mas o pessoal eles não morreram. Que tem uma quantidade bem significativa, eu não lembro exatamente se é 7, 17, 27, 57, assim, exemplo, sei lá. Se não estou enganado, era 7 o final. Mas eles falam que oficialmente as mortes de Chernobyl. Que é somente o pessoal que estava lá dentro da usina que quando explodiu morreu. O pessoal que estava posterior, fora, o pessoal que estava fora, os bombeiros, tudo, não falando que ninguém morreu não. Foi por causa de outra coisa. Na verdade, teve 3 trabalhadores que eles disseram que morreu para sair como herói, assim, para dizer, não, teve heróis, mas tem 2 que tá vivo, acho que até 2021 eles estavam vivos, 2 deles. Mas eu não vou falar muito porque eu quero falar detalhadamente sobre, ainda falar um pouco mais sobre o que aconteceu na série real. Vamos ver. Pai, vocês estão vendo a gente tomar água porque tá calor aqui no Paraná. Nossa, tá de noite, a gente tá gravando de madrugada. Tá calor e o clima seco. Seco, velho, seco. Tá horrível. Mas... não é cachaça não, galera. Mas pra finalizar temos... Claro, tem outros acidentes aí, mas eu quero falar mais de um aí. BR. Brasil. Temos o mais famoso aí, recentemente acontecido, que foi o de Goiânia, né? Sim. O Césio 137, que aconteceu em 1987. Acho que a maioria sabe o início ali, o que ocorreu.
Tanto que eu tava conversando com você bem antes da gente ter a ideia do podcast sobre Sim. esse caso, né? Você fala um monte de coisa a mais que na escola não foi falado. Pra mim e pra você lá foi muito mais específico. Porque você é mais próximo, né? Mas eu acho que não tem nada a ver, porque muita coisa eu também aprendi eu vendo os vídeos. Não, também, mas assim, mesmo vendo os vídeos, você falou uns negócios que eu não tinha visto nem em vídeos, nem em lugares assim antigos, nem nada. Agora lembrar que eu falei que eu não sei, gente, porque foi tanta coisa não depois lembro. disso. Também não lembro, foi muito. Mas vamos ver se foi alguma dessas coisas que eu sei. Vamos ver. Tanto que esse aqui eu não só escrevi só a data e não. Isso aqui Mais nada. é tudo de cabeça. A fonte. A fonte. Tudo mais. Fonte. Mindset. Fonte. Não foi preciso. Então, temos ali que foram 2 catadores, né? Que foram, todo mundo já sabe, numa clínica odontológica não, era... Não sei, eu sei que era uma máquina de raio-x, né? Que... Na verdade não era uma máquina de raio-x, era uma máquina de rádio... que era feito... paciente que tem câncer, que é radioterapia. Radioterapia. Era uma máquina de radioterapia. Eu fui ensinado porque pra mim era E eu uma máquina descobri- de raio-x. Sendo que... E eu descobri uma coisa recentemente no canal aí do YouTube que é muito confiável. Que é o... Não sei, tu sabe, né? O Manual do Mundo Iberê. Sim. Eu vi... Gente, faz um tempo que eu tinha visto. Ele explicando, só brevemente aqui, a diferença... Não é a diferença, ele explicando como é que uma máquina de raio-x funciona, mais ou menos. Sim. Não sei se tu viu esse vídeo. Não vi. Mas eu sei mais ou menos porque... por causa das faculdades. Assim. Sim, mas... Tanto nas duas, Uma coisa tanto que- nessa, tanto na anterior, eu tive que aprender Sim. como que faz. Tanto que eu vi consegui. a diferença nisso quando eu estudei sobre esse tema, porque esse tema agora de 1937 só peguei só a data, esse eu já sabia. Porque pra mim também que era uma máquina de raio-x. Só que quando eu vi só que quando eu fui ver a data, eu vi lá certinho e tava lá falando que era uma máquina de radioterapia, que era utilizada para tratamento de pacientes. Sim. O que é na máquina de raio-x funciona? Porque todo mundo sabe que ali a gente tem todo o espectro de radiação, tanto iônica quanto não iônica. Sim. Temos ali a cor, tudo é radiação, tudo é meio de ondas. Certo. E o raio-x, ele é uma onda eletromagnética, mas é uma onda. Sim. É como se fosse uma luz, vamos dizer assim, É. uma onda. No um dos lados do equipamento de raio-x, a gente tem uma lâmpada que ela é capaz de gerar radiação. Só que essa lâmpada, ela só radiação só quando ela está ligada. Ela só produz radiação quando ela está ligada. Quando ela está desligada, ela não produz radiação, ela é inofensiva. Sim. Né? Pois é. Aí Porque essa é a quando liga a diferença. luz, aí o cara tá lá na. tá lá na Não, casinha. até quando você desmonta, tanto que ele, acho que, se eu não me engano, ele desmontou e tudo e mostrou a lâmpada. A lâmpada ela só funciona quando o equipamento está ligado Não, e então, com porque energia. falar que assim, que a história que eu conheço, eles montaram uma máquina de raio-x. Eles desmontaram. Tanto que até na faculdade, quando eu estava fazendo biomedicina, o professor, não lembro o nome dele, pegou e falou que foi desmontado. Ele citou esse caso, foi desmontado e quando ele estava explicando, foi desmontado, abriram e é dentro de uma caixa de chumbo e os caras não conseguiram abrir lá Sim. e levou para casa. E aí começou a dar toda a Sim, eles merda. levaram pro ferro velho e pegaram só essa caixa. Venderam tudo pra levar e levaram porque eles sabiam que eles chacoalharam, viram que tinha alguma coisa lá, eles queriam saber o que é. E a caixa estava bem difícil e o cara Sim. levou pra casa porque Mas eles tinham aí a material máquina, ela era pra poder utilizada. abrir. Pois é, mas a máquina era utilizada para esse negócio de radioterapia. Também achava que era, mas aí eu fui ver as informações e fui checar, era para tratamento. Fui enganado. Tá, mas, Magoado. Bora. tá, mas continuando aqui brevemente pra gente, porque ainda tem o Bruno, né? Tem o seu tema. Eu vou ter que falar, oi galera, tchau. Então, temos ali, né, os catadores pegaram, venderam, a história que todo mundo sabe. Sim. Levam essa caixinha, conseguem abrir a caixinha. Quando abrem a caixinha, um pozinho branco. Tá, ali um pó branco. Não era azul? Não, o Ô, pó... caralho, só me ensinaram errado nessa. Não, te ensinaram certo, calma. Ah, tá. Inicialmente o pó era branco, Certo. mas o pó ele fica azul brilhante quando tá no escuro. Ah. Então tá certo. Então vai. Tá certo. Vai lá pegar os Não, professores. não te enganaram, não. Pegar os professores. Me ensinaram errado. Após isso, descobriram Que ficava azul. que ficava azul. Aí nisso,
homens lá pegam uma caixinha de fósforo e quer levar um pouco pra filha. Sim. Merda. Aí pega na caixinha, pega um pouquinho do pozinho pra mostrar pra filha. Quando chega em casa, vai todo animado e tal, leva a filha pro quarto, fecha a cortina, fecha a porta e bota um pouquinho assim em cima da mesa. Acho que era da mesa, era do chão, se não me engano. Abajur no... Filhinha, tá sendo abajur. Aí mostra pra ela brincar, assim, olha que legal e tal, o pozinho que brilha no escuro e tal. Ela fica encantada com o pozinho, mexe com o pozinho, tá. Após isso, já à noite, calma, já à noite, já perto do jantar, vai jantar. Claro, né, perto do jantar. Não lava a mão. É chamado pra jantar, não lava a mão. Não lava a mão. Só que ele não pegou no pozinho, ele simplesmente pegou na caixinha, ele jogou no chão ou na mesa, se eu não me engano. Acho que foi no chão. Foi no chão perto da cama que ele jogou. Sim. E só ela pegou. Ele teve contato, mas ali naquele momento só ela. Porque ele teve contato por fora, sim, com o pó. Aí ela vai almoçar, não lava as mãos. Eu sei que após o almoço ela ainda ingere uma maçã. E após a janta ela ainda ingere uma maçã. Aí nisso, ingere a maçã e vai comendo. E ali vai contaminando todo o fruto. Sim. Tá. Tanto que ela hoje é muito conhecida assim como um dos principais, símbolos, né? Sim. Ela é um dos principais símbolos, que é conhecido como Leidiane das Neves. Que ali a garotinha, não. Tá, após isso, se eu não me engano, acho que ela foi uma das primeiras a sentir, né? Porque ela já foi sentiu ali. Mas teve, o que eu me lembro assim, que ela começou a sentir. Ela começou a sentir já. Levaram ela pro médico. Na mesma noite, ali na levaram ela pro médico, aí os médicos começaram sem entender o porquê ela estava sentindo tudo aquilo. Inicialmente achavam que era tipo, que tinha comido alguma coisa, tinha passado mal. Exato, começaram e tal, aí ele começou a passar mal, acho que um médico perguntou pra ele o que diferente eles mexiam. Se eles tivessem feito, comer alguma coisa diferente, mexer em alguma coisa, aí fala, aí o que eu lembro assim foi ensinado, ali você pode dizer melhor, que aí ele leva, não doutor, tem esse pó aqui, quando mostra o médico vê o que é, o médico dá um pulo, já sai e começa a chamar todo mundo, não sei o que, e começa. Sim. Aí, só que aí depois tanto que eu vi umas outras coisas que foi chamado uns físicos, eu não lembro, da parte de radiação. Tinha até aqueles medidor Guyton. Sim. Esse pozinho foi lá tipo com a prefeitura, se não estou enganado. Porque inicialmente ele tem todos ali os... E o cara falou que quase ia ser pior, porque ele estava chegando na cidade, ou perto, assim, tipo uns 400, 500 metros, o Guyton já começou. Ele falou, começou a olhar, voltou, achou que o medidor dele estava quebrado. Voltou e pegou de um outro amigo dele. Quando estava voltando, no mesmo local, já começou a contar uma incidência muito alta. Sim. Nisso que ele tá chegando, aí ele chega, tá vindo um bombeiro com dentro da caixa que estava indo jogar dentro do rio. Aí, isso daí eu vi depois de um documentário, se é verdade ou não sei. Eu tinha visto documentário, mas eu só vi só... Mas... Também acho que eu já tinha visto só nesse documentário. Outros eu não tinha visto ainda não. Aí eu não fiquei muito assim, eu não sei se é verdade mesmo. Mas só vi uma vez só, nunca mais vi citando nada disso, então não tenho tanta certeza. Como esses documentários não é de séries, assim, é documentário de comprovado. Exato, então eu não tenho tanta certeza, mas... Ali a gente tem já a primeira... Ali que foi ela, né, a Leidiane das Neves. Posteriormente seu pai, que se eu não me engano era o Devaí. Era o Devaí, ou outro que eu não me lembro. O nome do outro que achou junto com ele o equipamento radiológico. Não lembro. Só que um deles perdeu uns dedos da mão, não é isso? Se eu não me engano foi o Devaí, inicialmente. Acho que a mão dele começou a inchar, perdeu. Porque posteriormente isso ele pegou o pozinho. Depois dela, claro, ele pegou o pó na mão e a mão dele começou a inchar. Tanto que tem outros, porque na verdade, o que aconteceu ali? Foi algo muito novo ali pra eles, aquele pozinho que brilha. Aí foram passando de gente, assim. Aí... Porque não ficou só entre os dois e a família deles. Eles foram passando pela toda a região ali. Então muita gente, tinha gente que ia até a casa deles só pra dar uma olhada no pó que brilhava. Deixa eu ver esse pozinho bom aí. Gente,
Na época o quê? Não, ali a gente já 87 tinha TV. mesmo. Mas não tinha toda a TV ainda. Mas O pessoal ainda ainda o pessoal da... O brasileiro já gostava de uma fofoca, de olhar a vida dos outros. Já tinha acontecido Chernobyl e tal, mas não tinha internet, eu não sei Não, como o que pessoal não foi sabia. televisionado pra cá, como que foi exposto a história pra cá, se foi divulgado ou não, não sei. Né? Não, pra cá, pro restante do mundo, eu não sei como é que foi divulgado, porque pra gente teve uma grande repercussão ali, né? Eu sei que eu tive, assim, no meu período escolar ali, eu lembro que eu vi alguma coisa sobre Hiroshima e Nagasaki ali na 8ª série, porque foi citada a Segunda Guerra Mundial. Foi a Segunda Guerra Mundial. E o fim ali, mas falou que os Estados Unidos fez, poderia ter feito de outros jeitos, não sei o quê, mas decidiu utilizar a bomba e não explicou muito também, mas... Isso a gente pega por fora. O que eu sei mais assim é estudando por fora, curiosidade, essas coisas e tal, vendo séries, filmes também, outras coisas. Agora vamos correr um pouco mais, porque já falamos bastante, mas vamos lá, só para terminar aqui. Tivemos. Deixa eu só me situar. Você tá falando o nome dos caras do Devaí, né? Ali temos todo o negócio. Após isso, Legenda das Neves vai à falência. Sim. Que foi uma das primeiras a morrer por conta disso. Mas teve contato também. A que mais teve contato, ela foi a que mais ingeriu. Ela teve, se eu não me engano, na escala ali de Guyton, ela teve 7 Guytons, foi uma das maiores. Nossa. O Devaí, que foi o pai dela, teve só não, gente, foi bastante. Foi 5. A média ali, mais ou menos, o pessoal foi 2 e 3. O pessoal mesmo teve contato ali. Ela que mais... Foi. Prejudicando. Sim, tanto que ela virou símbolo, né? Aí teve toda ali, ela veio à falência e tal. Teve todo aquele negócio pra enterrar. Quando foi pra enterrar ela, o pessoal não queria, porque disse que ia contaminar todo o solo ali. Sim. Ia contaminar o cemitério, ia contaminar o solo do lado, porque ali naquela região, se não me engano, tem algumas fazendas. A região do cemitério, né? Até depois de todo o ocorrido, eles, acho que se é verdade ou não, essa parte eu não sei, que eu vi, não foi nem documentário, foi uma professora meio que citando, quando citou, que a família foi bem discriminada e o governo meio que deu uma nova vida para eles, sem saber que a identidade real deles, para eles poderem viver normal. Sim. Porque até então eles estavam na casa, estavam querendo matar eles, porque eles estavam causando radiação, não sei o que, a ignorância em si. Não, sim, o preconceito, sofrendo bastante aquele pessoal daquela região ali. Tanto que ela teve que ser... não se saíram do... Mas ela teve que ser enterrada em caixão de chumbo. Sim. Já pra não, porque querendo ou não, teve... Sim, tinha um risco. 7 de Guyton ali. Sim, porque até as roupas dela foram enterradas, a maioria do pessoal. Aí, deixa eu ver o que mais, assim, só pra não estender muito, só pra dar mais uma pincelada assim, nesse assunto. Aí teve as outras mortes, o pessoal, muita gente sofreu posteriormente a isso, né, que teve muita gente que não morreu ali, mas teve várias sérias complicações. Sequelas depois, câncer. Se eu não me engano, acho que o outro, ele morreu por aspirar, porque ele deu câncer pulmonar. Teve um desses que deu um câncer pulmonar, outros pegaram na mão, teve a mão inchada. Tem até um documentário de uma senhora, esse já acho que 2017, 2018, já tem um tempinho, que eu lembro que foi na época que eu estava no cursinho de vestibular. Que eu sempre fui muito ficcionado por essas histórias. Eu vi que ela também foi uma das que pegou, tanto que dela é tudo inchado. Inchado mesmo. E como se fosse rígido. Nossa. Por conta que ela pegou, ela teve contato. Aí ali temos toda a situação após isso. Se eu não me engano, acho que foi no Goianão. Não sei se é Goianão, gente, o nome do estádio. Não sei se é o Goianão. Eu esqueço o nome daquele estádio. Eles pegaram aquele estádio para tratar das pessoas. Posterior a tudo isso, o pessoal era testado, o pessoal tinha que tirar as roupas, jogar fora, o pessoal era... Deram um banho no pessoal, tipo um banho assim. Pra mim ali teve muita falta de respeito também com o pessoal. Sim. Porque o pessoal ficava ali... Porque não foi muito bem montado ali. Aquela estrutura, foi uma estrutura meio boca que fizeram. O pessoal deixava as roupas lá, banhavam lá, eram tratados ali, mas não foi muito isso. E posteriormente teve toda a repercussão e tal, descobriram o pessoal que acusaram de deixar lá, mas
não teve muita coisa assim pra eles, não pegou muito, muitos estavam ainda como é que exercendo sua profissão normal, como se nada tivesse acontecido, até recentemente. E é isso. Eu não quero muito me alongar porque tem muita coisa. Sabe que quase aconteceu uma merda muito grande em São Paulo com isso, né? Radiação. Eu sei. Do que roubaram o carro? Do que carro? Fala do... Assim, essa história eu lembro que eu fiquei sabendo na época. Foi meio abafado assim, mas foi contado meio assim, eu vi pela internet e depois fui pesquisar. Faz até uns 3 anos eu fui pesquisar e real, aconteceu. Eu esqueci o nome do instituto que mexe com a radiação, assim, lá. Eles têm um carro logotipado, não sei o que e tal. Estavam num semáforo, de boa, janela aberta, centrando São Paulo. Quem é o louco que vai assaltar eles, né? Sempre tem, sempre. 2 malucos chegam, colocaram na cabeça deles, tiram eles, colocam pro carro e tal. Atrás tinha uma maleta de chumbo, cheio de urânio enriquecido, não sei o que e tal. Só que eles lembram que quando eles saíram do carro, na rádio, no carro tava tocando uma rádio. Ele falou, o único jeito da gente avisar eles para não abrir a maleta é pelo esse rádio. Pela rádio. E sendo que era ali no centro de São Paulo, na Paulista, eles sabiam onde eram mais ou menos, correram, entraram e pelo rádio comunicaram com os bandidos. Já faz tempo, acho que foi mas eu sim, pouco. ali mais ou menos em 2000 e... Foi pouco que eu vi. Não cheguei muito, porque não foi muito divulgado, não teve, 2008, não teve 2010, divulgação, né? Aí os caras falam através do núcleo avisa para não abrirem. Vocês roubaram o carro, simplesmente não abrem a maleta. Se quiserem ficar com o carro, fiquem com o carro, mas entreguem a maleta para alguma autoridade e não abram de jeito nenhum a maleta. Aí nisso já a polícia, todo mundo já procurando o carro. 10 minutos depois foi encontrar o carro com as portas todas abertas, a maleta intacta. Mas a gente se leva pra dentro de uma dessas comunidades de São Paulo, Não, ia ser outro. que é tudo... Ia ser 3 vezes pior, velho, do que esse daí. Ia dar muita merda. Eles abrem e começam... Era uma merda pra cacete. E só lembrando que a gente tem usina nuclear no Brasil. Sim. A Leão 2, e eu acho que a 3 já deve estar pronta, né? Não sei. Acho que a 3 já estava pra ficar pronta. Quando eu vi. Não sei se ela já estava pronta. Não sei, a 3 eu não sei, mas a 1 e a 2 eu sei. Na época que eu tinha visto que ela estava em construção, acho que já deve estar quase pronta. Mas já não deve estar pronta. Mas é isso. Eu vou me alongar mais nesses temas separadamente futuramente. Por isso que eu não quis me alongar muito, porque Só eu não quero ter temas. Só eu agora? Agora é. Pela sua cara passou um tempo pra cacete, né? Um pouquinho, mas vamos. Vamos lá. Mas eu vou Tá ficando louco por causa dele. Eu queria, mas aí você também gosta do tema, né? Sim. Mas vamos logo aí. Aí complica, amigo. Eu vou dar uma encurtada um pouco no meu. Já antemão, já vou avisando, alerta de gatilho. Tem muita coisa nojenta e bem cruel que esse cara fez. Você já ouviu falar do Robert Pickton? Não. Geralmente assassinato no... Eu imaginei. Esse nem eu não tinha, vejo como eu muito. falei, nem eu não tinha ouvido falar assim. Mas ele é um dos maiores serial killers do Canadá. Tá morrendo, não é tão divulgado assim. Esse Robert Pickton, ele também é conhecido como o massacre do Palácio dos Porcos, ou serial killer, criador de porco, tratador, enfim, você encontra vários tipos desses nomes assim pela internet, para quem quiser ler mais. Mas só você jogar o nome dele, Robert Pickton, que já aparece uns temas bem grandes, assim, uns artigos bem extensos, assim. E o cara foi cruel, tanto que eu tô falando que acho real de colocar uma hashtag, um negocinho lá 18 anos mais, porque o que ele fez foi foda. Desculpa a palavra. A partir de agora quem tem menos de 18 já sai do vídeo, Sai aprendeu sobre e quem gosta radiação. desse conteúdo, já dá um like, já comenta aí, manda mais temas e divulguem pra galera doida que nem nós. Vai, fala um pouco aí. Robert, ele é herdeiro
dos seus pais, eles tinham uma fazenda de criação de porcos, que na década ali de 40 conseguiram, não sei o que, e começaram a criar porcos e até que virou uma principal renda da família ali. Os pais dele vieram a morrer, ele é o irmão do meio, tem um irmão, esqueci o nome dos irmãos dele, peraí, eu anotei aqui. David e Linda, ele é o irmão do meio. Então, eles são herdeiros dessa fazenda, de porcos, assim. Então, eles criavam porcos, matavam, tinha matadouro, tudo. Normal. Até então, Robert foi sempre muito colocado como uma criança quieta, educada, na dele, sempre super de boas. Já antemão, já vou avisando que não tem uma data específica assim dizendo que o cara matou, a primeira vítima dele foi tal data e a última foi tal data. Uns dizem que as datas começam em 91, outros falam que a data vem muito antes, começou na década de 70, uns falam que parou em 95, outros falam que só parou em 2001. Quando realmente não tem uma data muito específica dizendo, tal data acabou e ele iniciou a matar. Por quê? Assim, explicando, ele vem ali bem da região de Vancouver, ali do Canadá. Só que ele é de uma região ao leste ali, que é tipo, para nós brasileiros ali seria mais ou menos como se fosse uma Cracolândia ali, uma região ali nessa, mais pro leste, uns 10 quarteirões ali que tem mais barra pesada, digamos assim. Muitas pessoas usuárias de drogas, muitos bares, prostitutas. Então é uma área bem assim, tanto que eles chamam de um Laundry, que é tipo trilha baixa. Eles chamam esse local lá. Então é um local muito assim. E muitas mulheres dessa região começaram a sumir. Eu estou só citando essa parte porque daqui mais para frente eu vou citar. Em 1997, um homem estava dormindo perto dessa região de Vancouver. Ele foi acordado às 2 da manhã com uma mulher batendo na porta desesperadamente em 1997. Ele olha e vê que a mulher está sangrando. Ele fica meio indeciso, abre a porta porque pela região perigosa e tal, ele decide abrir a porta e vê a mulher. A mulher estava esfaqueada na parte abdominal e estava com uma algema só em um dos pulsos e a outra estava pendurada. E ela fala que um louco tinha pegado ela, sequestrado ela, tentou matar ela e ela conseguiu fugir. O cara leva ela até a polícia, até o hospital, e a polícia vai lá. E ela fala que ela foi tentada ser sexualmente violentada, não sei o que, e que o homem atacou ela e ela conseguiu desferir um golpe de faca, por mais que ela foi esfaqueada, ela conseguiu ferir o cara no rosto. Algumas horas depois, Robert entra no hospital exatamente com a ferida, e com essa mesma ferida, e batia com a descrição. Só que o que ele fez? Ele falou que ela tentou roubar ele, e os policiais, por ela ser uma garota de programa, acreditou nele e não acreditou nela, e ficou por essas e acabou sendo liberado. Só que voltando ainda um pouco antes, só para citar esse acontecimento, voltando bem antes, logo depois que os pais deles morreram e eles viraram herdeiro, que eles começaram a dar continuidade com o negócio da família, continuar a cuidar dos porcos, não sei o que. A Linda, que era a irmã dele, falou, eu não quero isso, pegou as suas malas e sumiu no mundo. Continuou o Robert e o David dando conta na fazenda. Só que eles não conseguiram dar continuidade ao trabalho do pai. A fazenda literalmente virou um chiqueiro, porque os porcos andavam pela fazenda inteira, fezes, não conseguiram dar continuidade, administrar o local. Eles não tomavam banho, as botas deles sempre sujas, eles não tomavam banho, extremamente fedidos. Sempre uma nojeira, assim, em si. Tanto o Robert quanto o David. O irmão dele. Isso. Ali,
como o pai deles ali faleceram na década de 70, eles continuaram ali trabalhando, não deu certo. Quando não deu certo, começou a vir um negocinho financeiro ali, começou a quebrar as pernas deles, eles decidem fazer o quê? Vender a parte da fazenda deles. Como o pai deles tinha comprado lá em 49, se não estou enganado, a fazenda, e ali na década já de 70, final de 70 para 80, foi super valorizada a fazenda, principalmente na região ali perto de Vancouver, que é no Canadá ali. Uma região bem conhecida ali, né? Sim. Ali fica bem perto ali já dos Estados Unidos, aquela região. Sim, se não me engano, fica perto de Nova York ali já. Não, Nova York acho que fica bem para baixo. Não, Nova York é pra cima. É? Eu sou ruim em geografia, mas não tanto. Enfim, não fica. Eu sei que. É que eu lembro que quando eu ia fazer o intercâmbio, se eu fosse fazer o intercâmbio em Vancouver, dava pra mim, tipo, uma viagem de lá pra Nova York. Tipo assim, ainda é de ônibus, quando eu vivia no outro, Nova York lá em cima, no mapa. Pra baixo Miami. Verdade. Baixo Miami. Enfim, Vancouver é bem conhecido no Canadá, tipo, tanto que todo mundo conhece. Vancouver como Canadá ali. Então eles compraram a fazenda lá, os pais deles compraram como uma coisa mais ou menos por 125 mil dólares na época, uma fazenda bem grande, foi vendida por não sei, e depois a fazenda já estava muito maior já, o valor muito alto. Acho que no total, os pedaços que eles foram vendendo, no total eles arrecadaram cerca de 5 milhões de dólares. Poxa, Um dinheirinho bom. Então os dois perrapados de repente começaram com muita grana. 5 milhões de dólares, né? Sim. Aí o que aconteceu? Eles pegaram esse dinheiro e quiseram investir. Eles não venderam a fazenda toda, venderam somente alguns pedaços da fazenda, partes, né? algumas partes. E eles pegaram e decidiram investir. O que eles foram criar? Criaram um local que inicialmente era para tipo uma ONG, não uma ONG, que para o que fala um ONG, só que o governo estava ajudando, se é uma não governamental, como que o governo ia estar ajudando, mas enfim, uma instituição de ajuda ali para fazer festas, para arrecadar dinheiro para orfanatos. Tipo aquelas festas de alta sociedade que faziam antigamente. Só que de alto não tinha nada ali. Aí, tanto o nome do local ficou conhecido como Pig Palace, Palácio dos Porcos. Então, e o nome da ONG que eles colocaram lá, eu não lembro o nome, alguma coisa também Pig Palace, assim, alguma coisa assim. Então, o que começou a acontecer? O Robert, ele ia nesse local em Vancouver, nesses locais mais barra pesada lá, porque ele ia muito para lá, porque ele fazia alguns trabalhos por lá e comprava algumas coisas por lá. E ele ia lá, sabe o que ele fazia? Ele pegava as garotas de programa, prostitutas ali, e pagavam elas e falavam para elas ir para festas nessa Pig Palace deles. Por quê? Encher mais de mulher, mais homens iam e tudo. Então ele pagava, davam comida, davam roupas e não sei o quê. E sempre as festas lá eram muito numerosas, assim. Então enchia muito de pessoal, muito assim, barra pesada, motoqueiros, traficantes, não sei o quê. Toda uma galera só a nata da sociedade. Só gente boa. Então era um local assim, bem macabro, assim, digamos, bem pesado, porque onde ele fazia a festa, esse galpão onde ele fazia a festa, era literalmente onde era o matadouro, onde ele matava os porcos. Então o que ele fez? Então o local era cheio de sangue no chão, as ferramentas que eles utilizavam para matar os porcos, tudo pendurado nas paredes, um clima bem pesado, assim. E as festas chegavam a ter cerca de 2.000 pessoas dentro desse galpão. Então eram festas grandes. Sim. Só que aconteceu, o irmão dele, o Robert, começou a vender drogas lá, bebidas para menores de idade, drogas também, não sei o que. Tanto que o irmão dele
tem uma ficha criminal até meio extensa, com vários crimes sexuais, crimes de trânsito, tem um monte de coisa. A lista enorme. Isso, o irmão dele. Infrações aí. E ele, teoricamente, ali sempre mais calmo, mais tranquilo, não sei o quê. Só que começou a acontecer. Ali na região começou a sumir muitas pessoas. Muitas pessoas. Ah, eu esqueci, eles tinham um funcionário chamado Bill, que ele também é muito importante. Então eles... Mas já a segunda vez um Bill aqui. Em sequência. Não foi de propósito, que eu nem sabia. Então eles tinham um funcionário Bill, que ele vai ser muito importante pra frente. Então quem tomava conta ali de tudo era o Robert e o David, o Robert e o seu irmão David, e esse funcionário Bill. Então, muitas mulheres começaram a desaparecer naquela região. Muitas mulheres começaram a desaparecer na região. Estupros, enfim. Muitas coisas começaram a acontecer. Isso, aí começaram a desaparecer. Tanto que eu vou até dizer algumas dessas mulheres, algumas listas delas. Rebecca Gwen, de 23 anos, desapareceu no dia 22 de julho de 83 e só foi dada como seu desaparecimento 3 dias depois. Sherry Howen, em janeiro de 84, que ela desapareceu. Sua data só foram dar conta que ela sumiu 3 anos depois. Poxa, nossa. Eliane Allen Beck, de 33 anos, disse que iria para Sydney e ia morar por lá. Ela ia morar para lá, em agosto. Um mês depois, somente, que foram dar conta que ela nunca chegou. Aí vem Teresa Williams, em julho de 88, que ela desapareceu, mas só foram dar conta que ela sumiu em março de 89. Então, tipo, eram mulheres que sumiam. O pessoal não dava Muita conta rápido, por conta até devido a locais onde elas foram sumidas, tudo. Tanto que isso gerou, mais pra frente eu vou dizer, que até gerou muita revolta nas mulheres lá por causa desse caso. Então, como eu falei, nas festas tinha muita droga, as bebidas, enfim. E esse caso que eu contei da Wendy, logo no início, que ela foi esfaqueada, isso ocorreu 1 ano antes da Pig Palace ser fechada ali, o início dela, tudo ali. Então, teoricamente, ele já vem fazendo muito tempo antes. Só que aconteceu, muitas mulheres começaram a desaparecer, como eu falei, e o funcionário deles, o Bill, olhou e começou a achar esquisito. Porque muitas mulheres desapareciam e algumas mulheres ele chegou a ver na região, na festa, viu e sabia que o chefe dele, o Robert, ia muito para aquela região. Ele ficou meio que assim, falo, não falo, ficou meio indeciso, conta pra polícia, não conta pra polícia. Até que de repente ele foi lá e falou, essas mulheres estão desaparecendo e eu tenho quase que certeza que o meu chefe é responsável por desaparecimento de alguma dessas mulheres. Sim. Aí a polícia olha, fica meio que assim, porque os caras virou tipo magnata da cidade, tipo, ganhando muita grana. Olham, ficam meio que assim, começam a observar e até que eles acham uma mulher que não é citado o nome dela, que ela fica como uma testemunha que o Robert seria um dos caras que viu uma das vítimas com ele, dessas mulheres que foram desaparecidas. Só que a polícia foi lá convidar ela, tentar de toda forma para ela ir lá e falar, e ela ficou com muito medo, não foi falar, não se pronunciou, então não tinha nenhum caso ali para poder ir falar, Bill, vamos conversar com você e tal. O que aconteceu? Um dos funcionários deles, não é o Bill, um outro, falou que eles tinham armas ilegais no local. Aí foi quando a polícia foi e falou, é o que a gente precisa para chegar lá e ver, realmente começar a monitorar. Ai.
O bicho mordeu aqui. Aí o que Só. aconteceu? Beleza, chegou lá, começaram a ver, pegaram as armas ilegais, não sei o que. Prenderam o Robert porque viu uma... Falando, essa mulher, eu esqueci desse pequeno detalhe, essa mulher que falou que viu o Robert pegando uma dessas garotas, inclusive entrou num local deles lá, do Robert, e viu inúmeras roupas de mulheres diferentes, muitas identidades e cerca de 10 bolsas, tudo jogadas num canto. Mas a polícia não conseguiu levar ela para dar o depoimento oficial, então teoricamente tudo era extraoficial, então eles não tinham muito o que fazer. Eu esqueci desse pequeno detalhe. Aí voltando, a polícia foi lá, fez a batida na casa, no Pig Palace, encontrou as armas ilegais, pegou e encontrou as evidências dessas mulheres no local com o Robert. Pegaram, prenderam o Robert. O Robert próprio pagou a sua fiança com o seu próprio dinheiro. A polícia não tinha muito o que fazer, falou, ok, você tá liberado, mas você tá sob vigilância ali. O Big Palace, a polícia voltou de novo ali e depois de um tempo, eu não lembro exatamente o que aconteceu. Ali uma outra mulher desapareceu e eles foram atrás, porque viram ele lá, viram essa mulher nessa festa no Big Palace, tanto que o Big Palace foi fechado em 2002, não é uma coisa tão antiga, porque quando falar assassinos em séries e tal, tipo, aparência há 20 anos. Lá atrás. Sim, mas o cara ainda tá vivo, só pra você ter noção. Tá vivo até hoje. Então, tipo, aí a polícia foi, uma outra denúncia dizendo que uma mulher sumiu, tava lá, não sei o que. Os policiais conseguiram um mandato, através também desse outro funcionário que disse que tinha armas ilegais, vasculharam o local e descobriram várias evidências de uma das mulheres que tinha desaparecido, encontrou sangue. Como que eles conseguiram encontrar sangue naquele local nojento, cheio de fezes, não sei o que? É muita perícia, né, Nadia? Os caras foi top. Nessa parte, assim, eu não tenho muito o que dizer da polícia ali, na atitude dela ali. Antes de acontecer, eles poderiam ter melhorado muita coisa ali, ter dado ouvidos, né, mas a polícia agiu certo agiu muito bem de um ponto específico para frente. Sim. Para trás deixou como sempre, se for pegar também o outro caso que teve, mais ou menos assim, a polícia depois de todo o ocorrido que foi Sim. Então, foi eficiente. Então, aí o que pegaram? Depois de descobrir a evidência dessa mulher, desse sangue de uma dessas mulheres desaparecidas, pegaram o Bill e colocaram ele numa prisão. Numa prisão não, numa cela. Dentro dessa cela já tinha um cara lá dentro. O Bill achou que era um outro detento, só que não, era um policial disfarçado. E eu achei genial. Pra tentar catar informações. E eu achei super genial, porque o cara simplesmente... O Bill começa a conversar com esse policial, achando que era um outro detento, e eles começam a conversar, e o Bill literalmente confessa tudo pra ele. Tudo atento. Isso, que é pro policial. Só o que ele faz, o que ele pega, ele começa, tem até uma frase assim que ele pega, fala, que eu até vi o vídeo, vocês conseguem encontrar fácil na internet o vídeo inteiro do Robert falando com o policial no YouTube, você encontra fácil. Se você colocar só o nome dele, você vai encontrar os vídeos lá. E diversos outros artigos gigantescos que, como eu falei, eu posso alongar muito da medicada, então eu tenho que olhar um pouco aqui. O Robert entrou na cela, começou a conversar e ele começa a se lamentar com o policial, achando que era o policial disfarçado, achando que era o detento, que simplesmente ele cavou sua própria cova sendo desleixado, porque ele queria chegar no número 50.
Só faltou uma mulher para ele chegar no número 50, que ele queria ser maior do que aqueles serial killers dos Estados Unidos. Então, ali ele confessou que ele matou 49 mulheres. 49 mulheres foram mortas por ele confessou ali. E ele só queria completar mais uma morte para ser 50, para poder fechar um número redondo. E você vê ele conversando assim na maior tranquilidade, não sei o que e tal. Meu Deus. E ainda nessa conversa, ele explica o que ele fazia com as mulheres. Ele injetava anticongelante nas mulheres, quase falei anticoagulante, anticongelante nas mulheres. E ali ele esperava, as mulheres morriam cerca de 10 a 20 minutos depois, ou ele já ia começando a estrangular elas, e é aí que vem os alertas de gatilho gigantesco. Que ele simplesmente, depois que ele matava elas, ele simplesmente separava as carnes dela. Então ali, mais pra frente eu vou falar o que ele fazia com essas carnes aí. Então, ele separava a carne. Espero que não seja o que eu tô pensando. É pior do que tu pensa. O que tu tá pensando é bem pior. Então... Não, o que eu penso é bem pior ou... O que tu pensa 3 vezes pior, eu acho que talvez não chegue ainda. O que ele fez. Dizem que fez, alguns dizem que é boato, mas enfim. Continua. Ele colocava anticongelante, matava as mulheres, esquartejava elas, separava a carne e tal. Aí, o tanto que na conversa, o policial pega e fala pra ele, o jeito melhor de desovar um corpo é jogando no oceano. Ele fala, não, cara, eu desenvolvi uma técnica praticamente infalível. No negócio assim, cita uma planta, só que eu não conheço essa planta, até pesquisei, eu nunca ouvi falar dessa planta. Eu ouvi de uma máquina que é para poder reciclagem de carcaça animal. E ele utilizava essa máquina, ou planta, não sei, assim, eu já ouvi falar da máquina, tanto que eu sei como que essa máquina funciona. Mas na dublagem, não sei se dublar errado, como eu não entendo muito de inglês ali, fala planta. Não sei se é planta ou máquina, se é uma planta eu desconheço. Mas o que praticamente essa planta ou máquina faz? Tem 2 tipos, e pelo que eu entendi, o dele é o outro. Ele pega os ossos, transforma tipo numa espécie de gelatina, e nesse que transforma numa espécie de gelatina, ele vende esse material para a indústria, para a fabricação de doces, cosméticos e afins. Então, possivelmente, inúmeras dessas mulheres foram ingeridas ou embelezando alguém por algum tempo. E aí começa toda... Aí ele pega, fala o que ele fazia. Ele não fala o que fazia, o que o pessoal falou que ele fazia com essa carne que ele separava. Ele separava a parte boa que ele achava das mulheres, juntava junto com a carne de porco e fazia umas linguiças. Imaginei isso. Vendia, dava para os vizinhos, oferecia em festas e levava para orfanatos. Eu imaginei isso porque tem aquele caso no Brasil que é bem Sim. famoso, aquele pessoal que utilizava para fazer coxinha. Exato. Então, tem também. Então, ele literalmente dava as partes ruins ele jogava e muitas outras partes ele meio que torturava e dava para os porcos comer. Essa parte, diz a polícia falou que não foi comprovado que ele fazia a linguiça e dava para as outras pessoas comer. Falou que isso era boato, não sei o que, mas muitos dizem que sim, outros dizem que não. Se é boato ou não sei, mas eu duvido. Não foi um local somente que diz, foi vários locais que dizem que foi feito
Mas a mídia e a polícia diz que não, Mas você quer mas... esconder, né? Porque às vezes... Exato, a gente pra sabe proteger- porque senão, como no caso lá, muita gente passou mal que comia coxinha e nem ela nem do estado passou mal comendo coxinha e tem gente que até hoje não come tem gente coxinha. que eu fiquei meio Empanar ali. por conta disso, desse caso. Depois daquele tempo ali. São em São Paulo, né? Eles... Em Guaranhuns, né? Guarani, sei lá, não sei. Guarani. Sei lá o nome do local. Eu não sei, eu não lembro. Mas é um tema que você pode trazer, porque eu também Tá na lista. Então ele fazia isso com as mulheres. Então, literalmente, ele tinha um método praticamente infalível de eliminação das provas. Tanto que ele preso ainda, foi confessor, então não tinha como ser mais solto. Foi encontrado, ele confessou que matou 49 pessoas, 49 mulheres. No local, depois que a polícia fez tirou todas a lama, fezes e Deus mais sabe o que eles tirou daquele local, foi encontrada evidência de 25 mulheres mortas lá, evidência de 25 mulheres. praticamente metade. Exato. Só que o pior ainda, o método dele de antiperícia foi tão eficiente que só conseguiram juntar evidências de 6 mulheres. E o que ele foi condenado somente pelas 6 mulheres. As outras mulheres todas não têm evidência e muitos os outros corpos nem sabem o que aconteceu e dizem que foi isso que aconteceu. Foi dado comida para porco, foi os restos mortais, carne, os restos ali, ossos, tudo foi vendido para a indústria e a carne boa, que ele julgava ser boa, triturada ali junto com outras carnes de porco e dada ao público, ou não, ou somente para os porcos. Aí fica a critério de vocês acreditar no que vocês quiserem. E ele foi preso, ele foi condenado à prisão perpétua, está preso até hoje. E o caso dele foi esfriado até em 2018. Mas agora não tem pena de morte, né? Não, acho que não. Só nos Estados Unidos. Acho que só nos Estados Unidos. Não sei se o Canadá tem. Boa pergunta, eu nunca pesquisei isso. Não sei se no Canadá tem. Tanto que ele. Mas esse ele caso. só nas 6 também, Sim, né? Mas foi prisão perpétua pela. Sim, isso sim. Sem. Como fala? Sem condicional, sem permissão de condicional, alguma coisa assim, esqueci a palavra certa ali agora. Ele foi somente julgado, matou 49, só teve evidência de 25 mulheres, mas ali o caso só teve de 6. Então, aí o pessoal pergunta, tá, esse foi o Robert, e o David, que era mais problemático? Evidências dizem que ele não sabia. E assim, não achei nenhum lugar dizendo que ele sabia ou deixava de saber. A sua irmã Linda sabia menos ainda. Porque ela fugiu. Fugiu, não estava lá. Sumiu no mundo. Exato. E assim, eu acho que se a polícia tivesse a mínima dúvida que o David sabia ou participava das mortes, estava preso junto, né? Sim. Então acredito que não... Agiu sozinho. Ele agia sozinho. E como eu falei, os policiais agiram bem até certo ponto, porque depois que ele foi preso e descobriram do caso esqueci o nome da moça, da Wendy, a que foi atacada e bateu na casa do vizinho lá, esfaqueada, se os policiais tivessem agido ali, foi tanto que teve uma grande protesto das mulheres lá, porque não são ouvidas e não sei o que, tudo. Houve uma grande comoção assim, porque eles poderiam ter evitado ali. Como eu falei, não tem uma data muito específica ali dizendo que tal data ele foi a primeira vítima dele e ali foi a última. Como foi constatada 49 mulheres que ele confessou, foi encontrada evidência de 25 mulheres ali, mas só tinha evidência para ser condenado somente de 6. Como eu falei, alguns casos dizem que ele começou a matar desde ali de 70, logo depois que os pais morreram. Outros dizem que é um pouco antes, um pouco depois. Outros falam que ali ele começou a matar em 91 e o seu pico maior de assassinatos foi em 95.
Então, não se sabe ao certo. Outros dizem que ele começou em 97 e terminou em 2001. Então, não tem um dado muito específico assim, dizer que essa foi a primeira vítima e essa foi a última. Então, infelizmente, não tem essa informação. Eu pesquisei bastante, tanto que eu encontrei várias datas. De 91 a 95, de 70 a 2001, de 97 a 2001. Então, não uma data específica. E isso que eu estou falando de documentários, outras páginas, artigos que foram escritos sobre ele, de pessoas de faculdade que estudam criminologia, tudo. Não tem uma data muito específica, assim, cada um, quando eu achei, eu falei, é essa, aí eu ia ler outro e falei, caramba, mas não era essa, então aí fica nessa. Mas é isso que eu tinha que falar, esse foi o caso do Robert. Esse foi o caso de hoje. O caso de hoje, todo podcast é um caso. Sim. Também conhecido como William, que fofo, né? Muito fofo. Foi pelos mais íntimos ali que eu conheci como William. Porque o Willy não era tão fofinho. Não era muito fofo, não. Não gostei muito dessa fofura, não. Falei que o caso era pesado. Mas então é isso, gente. Isso aí. Esse foi o tema dessa semana. Pra quem assistiu até aqui, muito obrigado. Ficou um pouquinho longo, mas aí vocês já sabem. Valeu a pena. Vocês já sabem, curtam, compartilhem. Comentem. Seguem nas nossas redes sociais. Mandem alguns casos pra nós aí que vocês tiverem. Quiser que a gente comente e fale aqui, não somente criminal, Sim. seja o assunto que vocês quiserem. Assuntos aleatórios. Exato, a gente aceita todos os assuntos aqui pra falar, pra tudo debater. tudo um pouco. E também não esqueçam de mandar que a gente vai fazer o nosso especial das pessoas que mandam os casos. Sim. Sobrenaturais. Sobrenaturais. A gente vai ter esse. Exato. Então é isso, gente. Então até o próximo episódio. Valeu, obrigado. Tchau.